espírito de profecia é uma característica da igreja, não de uma pessoa em si. Mas pós 1798, foi a única pessoa que, feitos os testes bíblicos, a gente entende ser um profeta. Mas o dom profético eu acredito que está na igreja, porque o dom profético ok. é o Espírito Santo. Sim, então vamos agora separar. O dom profético de Apocalipse 12, 17, 19 e 10 não é o dom espiritual de profetizar. Assunto porque o pastor fala que a igreja adventista entende, vê em Ellen White Uma profetiza. o espírito de profecia. Certo. Certo? A pergunta que eu faço é a seguinte: não seria limitar esse dom profético quando a gente caracteriza uma pessoa como sendo o espírito de profecia, visto que uma das características da igreja é o testemunho de Jesus, né? Como fala ali a guarda dos mandamentos e o testemunho de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a promessa, quando Jesus falando, recebereis poder ao descer sobre vós, veja, ele está falando para os discípulos, certo. Sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus, ele está fazendo essa promessa ali, está falando que o Espírito vai descer, que é o Espírito de profecia, não apenas em uma pessoa, né? Não seria limitar, falar que Ellen White, não sei se eu posso falar como tendo esse dom, talvez pudesse até ter, mas atribuir a ela ou aos seus escritos como o espírito de profecia, se o espírito de profecia é uma característica da igreja, não de uma pessoa em si, mesmo que ela faça parte da igreja. Ok? Nós não podemos limitar e não estamos limitando. Como você bem colocou, o Espírito Santo foi dado aos apóstolos e você tem ali os profetas. Você tem nas filhas de Filipe, eu acho que eram 4, né? Todas profetizas. Você tem outros profetas. Então, os profetas ou o dom profético sempre esteve com a igreja de Deus. Só que quando vamos para Apocalipse 12, nós temos que entender que ali fala de um tempo histórico. Se você puder voltar em Apocalipse 12, só para a gente ver um detalhe muito interessante que às vezes passamos por alto. Apocalipse capítulo 12 está falando da perseguição que o dragão faz contra a mulher, certo? Mas deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Vamos começar com o versículo 2. Falando da mulher, ela está grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Versículo 3. Deixa eu ver se é o 3. Não, versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Quem é esse filho que nasce da mulher? Quem nós entendemos que é ele? Nós entendemos que é Cristo. E o dragão se deteve diante da mulher para lhe devorar o filho quando nascesse. Nesse ponto, o Apocalipse não está profetizando. Ele está fazendo um relato histórico, porque Cristo já havia nascido lá no passado, e esse relato histórico refere-se ao momento em que Herodes manda matar os meninos de 2 anos para baixo. Então, nesse momento, quem é o dragão e quem é a mulher? A mulher é a igreja cristã, que vai gerar o Messias. Quem é o dragão? O dragão é o diabo, mas ele nunca aparece como ele é. Ele sempre usa os seus agentes. Nesse caso, o dragão é o Império Romano, que tentou matar o menino Jesus, certo? Aí você avança no capítulo, vamos agora para o versículo 6, 12, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado lugar para que nela a sustentem durante 1260 anos. Ou dias, né? Que a gente entende ser anos. Agora, esta igreja, ela vai para o deserto, e de acordo com a profecia, vai ficar 12 séculos lá. Aqui nós temos a igreja da Idade Média. Não é mais a igreja cristã, é a igreja da Idade Média. E esse período profético de 1260, nós podemos datá-lo exatamente de 538 a 1798. Então, quem é a igreja de Deus na Idade Média? São todos os sinceros, que não se submeteram aos decretos de Roma
mas ficaram com a palavra. Entre estes podemos citar os valdenses, os albigenses, os huguenotes, Lutero. Aí está a igreja. Agora vamos para o verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Por que é restantes? Porque agora o Apocalipse está falando de uma igreja pós 1798. Não é mais o período dos 1260 anos. Deus levou a igreja para o deserto por 12 séculos, mas agora tem um remanescente. Agora, no período pós-Idade Média, que vai até 1798, tem que aparecer essa igreja. E essa igreja que vai aparecer, ela tem que guardar os mandamentos. E ela tem que ter o dom profético. Então, nós não estamos restringindo a Ellen G. White, mas pós 1798, foi a única pessoa que, feitos os testes bíblicos, a gente entende ser um profeta. Então, nós não estamos restritos a Ellen G. White, mas todo que pretende ser profeta tem que passar pelos testes da Bíblia. Então, é por isso que eu digo que nós não estamos restringindo, mas estamos falando de um momento específico da história em que essa igreja sai do deserto e tem que ter a obediência à lei e tem que ter o dom profético. Sim, mas o dom profético eu acredito que está na igreja, porque o dom profético é o Espírito Santo. Sim, então vamos agora separar. A igreja tem também o dom profético. Agora, o dom profético são duas coisas. Você tem o dom do profeta, que é aquele que é chamado por Deus, que recebe revelações especiais, e você tem o dom de profetizar. Porque o apóstolo Paulo, quando lista os dons, ele fala sobre o dom de profecia. Só que o dom de profecia que Paulo está dizendo ali não tem a ver com o chamado de um profeta. O dom de profecia tem a ver com aquele que prega a palavra. Então, em termos de dons espirituais, todo aquele que prega a palavra, ele é um porta-voz de Deus, ele é um profeta. Mas não se trata de um profeta que recebe revelação especial, como receberam os apóstolos, por exemplo. Então, são coisas diferentes. O dom profético de Apocalipse 12, 17, 19 e 10 não é o dom espiritual de profetizar, que Paulo junta com 30 dons. Esse é você pregar a palavra. Então, você tem o dom de profecia quando você prega a palavra. Agora, o dom profético, manifestado como foi na vida de Ellen G. White, é diferente e se assemelha àquilo que aconteceu na igreja primitiva.